Aliás, eu quero falar de um discurso de Lula sobre Joe Biden. Ele disse que a candidatura à reeleição de Joe Biden nos Estados Unidos é um estímulo para que ele também tente um quarto mandato em 2026. Em entrevista para o SBT, Lula disse: nesses dias eu fui a Hiroshima, encontrei com o presidente Biden e eu perguntei se era verdade que ele iria concorrer. Ele falou, vou. Eu falei, isso é um estímulo, eu sou bem mais novo do que ele. Biden, lembrando a vocês, tem 80 anos. E Lula também menciona o seguinte, que caso ele não possa concorrer, que alguém do PT deva concorrer, mas que ele não vai permitir que os ministros dele façam campanha antes da hora. Como é que vocês acham, então, desse discurso, se o Biden vai, eu também vou, hein, Gustavo Segré? Bravata. Como disse o Piperno. Bravata. Também, Piperno? Bravata. Mas sabe quem, para mim... Vocês estão tão, assim, certos de que é bravata? Primeiro, o Biden já está dando demonstrações demais de que ele não tem condições de governar um país como os Estados Unidos. Isso não tem a ver com idade. Ninguém pode resignar a questão da idade como um limitante para uma tentativa política. Mas precisa estar bem de saúde e, sobretudo, bem da cabeça. Se vocês têm o botãozinho aí perigosíssimo e não está bem da cuca, você pode cometer um erro gravíssimo. Agora, eu não vejo o Lula candidato em 2026. Eu vejo uma mulher muito próxima de Lula, cujo nome termina com já. Fala, Gani. Olha, Deus me livre se os dois resolverem ir para a reeleição, tanto o Biden quanto o Lula. Mas eu acho que isso é improvável, até porque eles já vão estar aí numa certa idade que eu acho que é difícil. O Lula, ele já dá sinais de que está cansado de governar. Acho que ele não gostaria de ir para uma eleição em 2026. Agora, tem muito cacique aí disputando essa herança, né, política que o Lula vai deixar, né? Quem que vai ser? Vai ser a Janja? Vai ser o Haddad? Tem vários nomes aí. Agora, o presidente Biden tem sido um desastre nos Estados Unidos, principalmente em relação à política externa. Resolveu comprar duas brigas ao mesmo tempo, uma com a China e a outra com a Rússia, sendo que tem um monte de problema interno para ele resolver. Fábio Piperno, o Lula ele também mandou um recado à oposição e também a Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: eu quero dizer para vocês que temos 3 anos e meio. Eu conto todo dia porque o mandato da gente acaba logo. É rápido quando a gente está no governo. Quem deve estar chorando é o Bolsonaro, porque para a oposição demora 3 anos e meio. E 3 anos e meio demora. Bom, primeiro que no presidencialismo que permite a reeleição, eu tenho cabelos brancos suficientes para entender isso. Não existe candidato que esteja bem com a sua população, com o seu eleitorado, que renuncia ao direito de se candidatar a um novo mandato. Há muitos que não estão, já tentam, imagina quem tem algum nível de popularidade. E a do Lula até andou aumentando um pouquinho, assim, então eu duvido que não seja, caso ele tenha condição física para isso. E sobre o Biden, e aliás a agenda dele anda movimentada. Nós estamos falando de reforma tributária, arcabouço fiscal, CARF, Mercosul, União Europeia. Tudo ruim. Tudo ruim. Isso é tudo ruim, mas não está faltando atividade. COP, agenda ambiental, tem muita coisa. É ele que está tocando? Tem muita coisa. O governo dele. Então, não se pode acusar esse governo de, digamos, omissão ou paralisia. No caso do Biden, não vamos esquecer uma coisa: os resultados alcançados pelo Partido Democrata nas midterms do ano passado foram surpreendentes. Os melhores em mais de 20 anos, conseguiu manter a maioria no Senado, aumentou um pouquinho a maioria no Senado e perdeu de muito pouco na Câmara. Então, está vivíssimo nessa briga. Fala, Gani. Não acho que ele está super vivo nessa briga. Tanto é que você tem 2 grandes nomes destoando aí à direita. Um é o Trump, que talvez se torne inelegível, assim como ocorreu aqui no Brasil, porque estão usando instrumentos de Estado contra o Trump, porque ele é um candidato muito competitivo. E o atual governador da Flórida, né? O DeSantis. Então, assim, você tem esses 2 nomes que são aí os favoritos para a eleição dos Estados Unidos. Piperno? O presidente Biden ainda lidera a pesquisa. Também não vamos ignorar isso. É normal que o Partido Republicano tenha nomes fortes. Sempre foi assim. Segré, você acredita que a possível liderança de Biden lá pode influenciar de alguma forma também numa liderança de Lula aqui, caso ele queira
se manter no páreo? Não. Ou até mesmo de seu sucessor? Só pela idade. Não. Inclusive, o governo Biden está muito contrariado com o Lula. A Europa está contrariada com o Lula, mas o Biden não é uma pessoa que possa dizer eu apoio o Lula como candidato Por que a... contrariado? Está contrariada com Não, o Lula. tá, Por que tá contrariado, tá contrariado. secretário? Europa. Porque Europa, por causa do que aconteceu no Mercosul, o Lula, inclusive, apoio culpou a Europa da guerra e aos Estados Unidos também. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos está contrariado, sim, com o Lula. Basta olhar os diários de lá, os jornais de lá. Divergências, discordâncias pontuais não significam uma contrariedade. Então, aliás, Mas essa é uma questão ver. crucial para eles. Vamos ver. Agora, olha só isso aí. conversou Lula com diz... o presidente da Espanha hoje, com o Ó, chefe. Lula diz que quem deve estar chorando é Bolsonaro. Bolsonaro está inelegível. Por que continua Lula dedicando tempo para Bolsonaro? Por quê, Gani? Porque o Lula se mantém vivo assim. O Lula, ele precisa o tempo inteiro do confronto. É assim que ele agita a militância dele e é assim que ele também se mantém vivo. Porque o Lula, o que ele vai mostrar? É difícil governar o país, é difícil ir nos bastidores, conversar com o deputado, conversar com o senador. Aprovar a reforma tributária. Não, isso não é mérito dele, não. Isso não é mérito dele, não. Como não? Você tem, o protagonismo de quem que está sendo, o Piperno? Do Lira. Do Isso. Vai Tarcísio, lá aprovar. da liberação de Isso. emendas. O que o Lula está fazendo? Quem é que assina ele está a emenda? explicando. Vai lá assina um aprovar. cheque. Isso, vai lá aprovar. Mas ele, Isso. Vai ele lá tem aprovar se é a feito caneta. corpo a corpo com Vai o lá deputado? aprovar se é a caneta do Lula. Ele Se não gosta tem- de bravata. Se não tem a caneta do Lula, você não aprova mais Ele gosta de bravata e manter acesa a chama contra o Bolsonaro, porque assim ele se mantém Bolsonaro. politicamente. A aprovação segundos da pra reforma você, Piper. tributária, ela formaliza a irrelevância do Bolsonaro. Para que sabe o que o Bolsonaro vai conseguir? Onde ele vai conseguir interferir na política brasileira? Então por que Lula continua Hoje o perseguindo Bolsonaro tinha uns 10 tweets falando mal dele, da reforma tributária. Então vai lá e chuta também, Ó, cachorro morto. Eu vou estar